Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC. Eu, professor Scopino, dou as boas-vindas a todos vocês. Aula de número 27, ó, já se aproximando da aula 30, é assim. O MEC é o tempo todo, né? Terça, quarta e quinta, correndo com informação, com dicas, detalhes, tudo para você, nosso aluno, estar melhor preparado para os desafios do dia a dia na reparação automotiva, né? Para tirar as dúvidas e trazer as soluções aí no seu centro de reparação automotiva, Auto Center, Automecânica, Autoelétrica, Autopeças, enfim, todos aí do mercado aftermarket, né? Do mercado de reparação e reposição automotiva. Deixa eu dar um alô aqui ao Alessandro Tomás, que já está linkado, Gilberto Braz, Francisco Neves Neto, pessoal lá da Auto Rafim, Marcelo Fonseca, Marcos Roberto Lima, Osmídio Pereira, Pedro Jerônimo, Rodrigo Diegues, pessoal de Timóteo, Cleiton Marcelo Costa também está linkado, entre tantos alunos aqui em mais uma aula aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Bom, aula de quinta-feira, vamos dar continuidade ao assunto sobre o sistema de injeção eletrônica aplicado no Voyage 1.0 Flex. Tivemos na última quinta-feira, foi feriado nacional, não tivemos aula. Sempre quando é feriado nacional não tem aula, né? E hoje damos sequência, então, à aula de número 5 do Voyage, Sensor, parte 2. Então, em continuidade aí ao assunto de injeção eletrônica do Voyage, vamos continuar abordando, então, os sinais de entrada deste sistema, deste veículo. Vamos lá. Aula passada, lógico, semana passada foi feriado, né? Então, na aula passada, abordamos dois sensores mas muito importantes mesmo nesse sistema de gerenciamento eletrônico do motor. Falamos sobre o sensor de rotação do motor e o sensor de fase. Então, é muito importante o que vimos na aula passada. Tenho certeza que quem pôde já imprimiu a apostila da aula passada, ou já salvou, deixou no computador, já assistiu, deixou regravado, porque são dois componentes muito importantes e que, principalmente na questão do sensor de rotação, na montagem do flange traseiro, temos muitos problemas relacionados à montagem incorreta. Então é algo que vale a pena deixar aí na oficina, foto da ferramenta, posição de montagem e por aí vai. Porque entendo que o sensor em si, o sensorzinho Hall em si, é muito difícil queimar. Muito raro. Por quê? Ele é um sensor Hall, ele é campo magnético, ele não tem contato metal-metal. Então não tem desgaste. Então, o sensor em si é muito difícil estragar. Agora, a montagem do flange traseiro, que é a roda dentada, que requer ferramenta, esse sim é bem mais importante. Porque, imaginem, se eu deixar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, eu mudo a leitura que o módulo vai fazer. Porque entendam, que a gente fala que o sensor é de rotação, mas o que acontece? Ele manda o sinal, o pulso, de acordo com a roda dentada. E a ECU faz a contagem. Então, se a roda dentada está um pouquinho adiantada, um pouquinho atrasada, mesmo que seja um pouquinho, a ECU vai fazer a contagem errada. Vai fazer a contagem adiantada ou a contagem atrasada. Vai determinar o PMS também de forma errada. Então entendam o quanto é importante montar com ferramenta para não confiar em marcas, em dentes. Eu poderia contar, né? Deixa o sensor apontando para o 14º dente. Legal. Poderia montar assim.
né? Não é 14º e 44º, os dentes aí referente ao PMS do primeiro e do quarto cilindro, é o 14 e o 44. Vocês já sabem disso, já viram isso na aula passada, né? Era só contar os dentes. Mas espera aí, eu vou deixar o dente entrando no sensor, o dente alinhado com o sensor, ou o dente saindo do sensor? Pronto. Isso aí já dá uma diferença tremenda. Captaram isso? Entender essa questão? Portanto, tem que usar a ferramenta. Porque com a ferramenta, não importa onde está o virabrequim, que posição ele parou. Não importa. Com a ferramenta, eu só vou conseguir rosquear os dois parafusos numa única posição, que é a posição certa. E a própria ferramenta ela vai prensar, vai empurrar o anel dentado contra o virabrequim. É ela mesma. Tá? Então entendam bem isso. Tá? Então o quanto que é importante a ferramenta na hora de montagem para efeito de sincronismo. Porque, volto a repetir, o sensor de PMS ele só manda pulso e o módulo conta. O sensor de rotação é o mesmo, ele só manda pulso e o módulo conta a rotação. O sensor de fase também, o módulo determina, né, a marca, a posição, o sinal do sensor de fase determina a fase do motor. Então quem faz a contagem é o módulo, os sensores só mandam o sinal. E se o anel, né, ou a engrenagem dentada estiver fora, o módulo faz a contagem fora também. Ok? Bom, aula de hoje, 2 sensores também veremos na aula de hoje. Né? Só que um sensor é 2 em 1. Vamos ver isso já já. Né? Então, vamos ao sistema IAW4GV, aula 5, sensor 2. Densidade e temperatura do motor. Claro que o sensor de densidade não é só um sensor. Teremos 2 sensores num só. MAP e temperatura do ar. E ainda veremos o sensor de temperatura da água do motor. Legal? Telinha de introdução para vocês. Neste segundo encontro sobre os sinais de entrada, veremos os sensores que medem a temperatura do ar e da água, né? São 2 sensores de temperatura. Um mede o líquido de arrefecimento, temperatura da água. Outro mede a temperatura do ar na admissão, temperatura do ar. E ainda a pressão no coletor de admissão, que é o sensor MAP. Então vamos ao Voyage 1.0 Flex. Boa aula. Aqui o veículo, mais uma vez, na telinha de vocês. E em nossa diagramação inicial, vamos ali, ó, preenchendo com asterisco, né, os sinais de entrada. Ó. Densidade é a aula de hoje. Rotação em PMS. Temperatura do motor também é a aula de hoje. Lambda, detonação, fase, posição do pedal, posição da borboleta e o VSS. São sinais de entrada para ECU comandar ar-condicionado, injetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica e o sistema de partida a frio. Ok? Vamos lá, telinha de detalhes para vocês. Para os cálculos da quantidade de combustível a ser injetada, seja álcool e ou gasolina, né? Qualquer proporção, devemos ter como base de medição para esses cálculos a rotação do motor e a quantidade de ar admitido. Ou seja, a RPM, que é o sensor de rotação em PMS que vocês viram, e um cálculo de quanto ar está entrando no motor. Então, o cálculo de entrada de ar, pessoal, é fundamental. Por quê? Entendam como que a ECU calcula o tempo de injeção. Com base na rotação e quanto ar está entrando. Ah, está entrando 12 quilos de ar, vou injetar 1 quilo de álcool, né? Não vamos falar em quilo, mas em partes, né? Ou seja, temos uma relação ar-combustível. Para isso, precisa desse cálculo
da densidade do ar. E não importa se está usando álcool, se está usando gasolina ou mistura dos dois, não importa. O módulo identificando pela relação AF calculada quem é quem, já sabe que para uma gota de álcool tem que entrar, né, 9 partes de ar. Que para uma gota de gasolina ser injetada, tem que entrar 13 gotas de ar. Modo de dizer. Então vamos falar em gota, vamos falar em gramas? Tá bom. Qual o cálculo o módulo faz para injetar álcool? Partida, né, o veículo está com álcool no tanque. Entrou 13 partes de ar, né, uma de gasolina. Para o álcool, 9 partes de ar para uma de álcool. São os cálculos da relação ar-combustível, para deixar a mistura dentro de uma estequiometria, o mais preciso possível, tá? Então é importante o módulo saber quanto ar está entrando, e nisso o sensor MAP mais temperatura do ar é fundamental. Bom, localização desse sensor de densidade. A densidade do ar admitido deve ser medido diretamente no coletor de admissão. Afinal de contas, ali está o ar, já na pressão e temperatura que entrará na câmara de combustão do motor. Entenda o seguinte, por que é no coletor de admissão? Não pode ser no filtro de ar, por exemplo. Porque no filtro de ar, nós temos ali só uma leve passagem do ar. E mesmo assim, está antes da borboleta. A medição da pressão do ar tem que ser aonde? Depois da borboleta, ou seja, entre a borboleta e o cabeçote. Quem está no meio? Entre a borboleta, a aceleradora e o cabeçote. Que peça que está no meio? Tem uma peça só, né? Coletor de admissão. É ali que nós temos o quê? A variação de pressão de acordo com a abertura da borboleta. Quando abre a borboleta, cai, né, a pressão negativa. Quando fecha a borboleta, aumenta a pressão negativa. Isso que acontece. Então nós temos o quê? No coletor de admissão que as coisas acontecem. E se ali já está o sensor MAP, que mede a pressão no coletor, bem pertinho, né, do cabeçote, nada melhor que ali também estar o sensor de temperatura do ar. Porque a temperatura do ar altera muito essa quantidade de ar admitido. Quanto mais quente o ar, né, mais espalhadas estão as moléculas, mais espaço ocupa. Quanto mais frio, mais retraída, mais próximas estão as moléculas, menos ar entra. Tá? Acaba tendo o quê? Uma variação de quantidade de ar de acordo com a temperatura. Então é assim, com ar frio, a molécula está mais compacta, entra mais moléculas. Com ar aquecido, está mais espalhado, entra menos moléculas. Tá? Então isso é importante entender o porquê medir a temperatura do ar. Tá ok? Só para exemplificar, né, essa questão de temperatura do ar, tá? Vocês já viram que tem muitos motores diesel que tem intercooler. O que é o intercooler? Escopino, o intercooler é um radiador de ar. Guardadas as proporções, é isso. Ele é um radiador de ar. Não é um radiador de água, nem do óleo que temos no carro, né? Ele é um trocador de calor para o ar. Mas, lógico, é uma peça fechada, né? E o ar passa ali para poder esfriar o ar. Literalmente é isso, né? Ele é um radiador para o ar admitido. Por que se esfria o ar para ele entrar no motor? Principalmente em carros turbo ou diesel, né? Turbo diesel principalmente, né? O ar passa pelo turbo, ele é empurrado para dentro, ele passa pelo intercooler para entrar no cabeçote. Por que eu vou esfriar o ar do motor para entrar no cabeçote? Entendam, quanto mais moléculas de oxigênio eu colocar lá dentro, melhor vai ser a combustão.
Porque eu posso injetar mais combustível. Tá? Então, quanto mais eu faço desse ar entrando, né, deixo ele mais compactado, mais moléculas entram na câmara de combustão. Por isso que existe intercooler. Ele é um radiador do ar. É para esfriar o ar, para ele entrar no motor. Porque quando ele passa pelo turbo, ele aquece. Só o fato do turbo estar empurrando o ar, ele já aquece, né? Se eu esfrio ele, mesmo com pressão, eu deixo as moléculas mais próximas uma das outras. Claro, né? Se eu deixo mais próximas uma das outras, cabe mais moléculas na câmara. A combustão é melhor. Entenderam? Expliquei tudo isso para vocês entenderem o quanto é importante medir a temperatura do ar admitido. Hein? Olha só, hein? Onde eu cheguei para explicar isso para vocês. Bom, vou falar primeiro do sensor MAP aqui deste Voyage. Peça toda em carcaça plástica, todinha em plástica, 4 fios, já parafusada direto no coletor de admissão, anel de vedação ali verdinho, né? Um anel O-ring ali de vedação, tá? Temos o quê? Um sensor que mede a pressão. Por isso que é MAP, né? É um sensor medidor de pressão atmosférica. Ou seja, ele funciona independente do motor estar ligado ou não. Ele já mede a pressão atmosférica. Essa é a função inicial dele. Mas como ele é submetido à pressão negativa no coletor, ele marca também a depressão do coletor. Tá? Mas ele, se for analisar friamente, ele é um medidor de pressão atmosférica. Tá? Função. Bom, esse é um sensor duplo, né? Com as funções de sensor de pressão, que é o MAP, e temperatura do ar admitido, que é o ACT. Mas as duas informações apenas estão na mesma peça, sendo sinais independentes. Então eles compartilham a carcaça e o aterramento. Mais nada. Só duas coisas. O positivo é separado, a resposta é separada. A medição é separada. Eles apenas estão na mesma carcaça. Tá? Quais as ligações que nós temos no sensor? Né? Estão vendo ali? Ó, são 4 fios. E nesses 4 fios teremos as ligações tanto do MAP quanto do temperatura do ar admitido. Então, como a aula é dos dois, né? Vamos primeiro falar dos dois, tá? Por quê? A função do MAP é medir a pressão. O temperatura do ar é, pela própria temperatura local ali, a alteração da sua resistência, o módulo consegue calcular. Então, vamos às ligações nesses dois sensores. O sensor de densidade tem a ligação feita por 4 fios. Termina 1, está ligado ao B54 do módulo, é o aterramento. Ele é aterramento dos dois sensores, tá? É o único aterramento para os dois. Pino 2, B56, é os 5 volts com controle do temperatura do ar admitido. Então ele não é um 5 volts positivo constante. Não! O módulo manda 5 volts e mede a sua queda. Então não é que vai ter 5 volts ali o tempo todo, não. Manda 5 volts conforme a resistência do sensor, cai para 3, 4, 2, 2,5, 1,5, meio. Então esses 5 volts vai ter uma queda de tensão. Pino 3 está ligado ao B62 do módulo. Esse sim é 5 volts positivo o tempo todo, 5 volts para o MAP funcionar. E o pino 4 é a resposta do sinal MAP. Vai ao B70, dá a resposta do MAP para o módulo. Ou seja, é a resposta, só resposta. A diferença do pino 4 para o pino 2, pessoal, é que o pino 2 ele é o positivo e já tem a queda.
Ou seja, ele já é o positivo e a resposta ao mesmo tempo. O pino 4 não, ele é só resposta. Nada mais que isso. Tá? Bom, podemos fazer alguns testes, né, nesse sensor MAP. E é importante entender isso. Porque se ele mede a pressão no coletor de admissão, ele vai ter variação de resposta. E isso também pode ser simulado. Dá para simular isso. Por quê? Se ele está no coletor, ele está submetido à depressão. Como que o MAP funciona? Tem um aterramento, tem uns 5 volts e uma resposta. Tudo isso ligado a uma membrana. Conforme essa membrana ela é deformada de acordo com a pressão ou pressão negativa no coletor, teremos uma variação desse sinal. Obviamente, se o sensor recebe 5, recebe aterramento, a variação de resposta vai ser entre 0 e 5 volts. Tá? Quando estiver próximo a 5 volts, indica a pressão atmosférica. Ou seja, não tem vácuo nenhum ali no motor. Ou o motor está desligado, ou está totalmente a borboleta aberta, acelerado ao máximo esse motor. Quando temos uma pressão negativa muito alta, né? Ou seja, borboleta fechada, o sinal não está perto dos 5. O sinal vai estar perto do 0 volts. Tá? Então, só para entender os testes. Tá? Então, o sensor MAP tem positivo, negativo e a resposta. Tá? Falar então sobre esses testes do MAP. O sensor MAP recebe aterramento, né, da ECU e em sua placa variável a pressão terá sua variação de acordo com a pressão dentro do coletor de admissão. Ainda mede a pressão atmosférica. Então o módulo manda o positivo 5 volts, manda o aterramento e espera a resposta. A resposta já é uma logo de cara. Na hora que liga a chave e vai dar na partida, o MAP já funcionou. Ele já mediu a pressão atmosférica local. Que, dependendo da altitude onde o carro está, teremos uma grande variação. Cidades muito altas têm uma pressão atmosférica menor, tem menos oxigênio. Cidades litorâneas, uma pressão atmosférica maior, tem mais oxigênio. Ué, e que isso tem a ver com carro? Tudo! Quanto mais oxigênio, né, temos na região, mais combustível pode ser injetado. Se eu estou numa cidade muito alta, onde tem menor pressão atmosférica, terá menos oxigênio. O TI tem que ser menor também. Pessoal, olha como é complexo todo o cálculo que o módulo faz do tempo de injeção. O TI é alterado até pela pressão atmosférica local. Entenderam? Não é assim? Se você vai num local muito alto, não falta oxigênio. Quem aí gosta de escalar o Everest? Alunos do universo do mecânico que vão escalar o Everest. Tem que levar balão de oxigênio. Senão não consegue. Por quê? Quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica, menor é a quantidade de oxigênio. Quanto mais no litoral, maior é a pressão atmosférica, maior é a quantidade de oxigênio. Tá? Eu sempre brinco, né, comparando com o futebol, né? Cada vez que times brasileiros vão jogar na altitude da Bolívia, por exemplo, né, ou do Chile em algumas cidades, né, morrem de medo. Como que eu vou jogar bola a 3.000 metros de altura? Falta oxigênio. Realmente, falta oxigênio. Mas para outro time também falta, né? Não tem jeito. A mesma coisa são as corridas, que os quenianos tendem a ganhar muito aqui no Brasil. Por quê? Eles treinam na montanha, onde tem pouco oxigênio. Não vai correr em São Paulo, o pulmão enche fácil, que tem muito mais oxigênio no ar. Então o MAP também é importante para isso. Tá? Eu consigo testar o MAP? Consigo. Posso medir a resposta dele em volts e
colocar ali uma mangueirinha e uma bomba de vácuo, sem depressão nenhuma, zero. A tensão de resposta, que entra 5, vai dar mais ou menos 4,5 volts. Estão vendo? Perto de 5. Vou lá e gero 100 mm Hg de vácuo, cai para 3,8. 400, cai para 2. 600, cai para 0,40. Ou seja, quanto maior a pressão negativa, menor vai ser o valor. E aí, dá para entender, ó, que com o motor desligado, a pressão atmosférica vai agir no sensor, teremos uma resposta próxima de 4,5 volts. Por que próxima? Porque vai ter a variação com o local onde está o carro, né? Maior ou menor altitude. Com o motor em marcha lenta, em torno ali de 400 mmHg, em torno de 2 volts. Quando eu acelero o motor e solto bruscamente, que vai subir para uns 600, 0,4 volts. Ou seja, temos uma variação do valor de tensão de acordo com a pressão que o sensor MAP está medindo. É bem realidade. E assim, pessoal, o sensor MAP ele não tem uma precisão absurda como outros sensores, né? Como o sensor MAF, por exemplo, não tem. Mas, na prática, ele dá conta do recado. Dá conta do recado bem, tá? Ou seja, mesmo sendo um sensor aí com menor precisão, ele também consegue dar a informação que o módulo precisa. Belezinha? Painel de instrumentos aí para vocês. E vamos lá com mais uma dica aqui no seu Mac. A medição do vácuo do motor auxilia muito nos testes de eficiência dele. E já apresenta a correta função do sensor MAP, que é através desse valor que se calcula quanto ar, quanto oxigênio está entrando no motor. Entendido? Muito bem. Então essa é a função do sensor MAP, informar a quantidade de ar admitida. Mas o módulo não pega só o MAP, vai ter que calcular com base na rotação, com temperatura do ar e outros componentes. Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência aqui no seu Mac. Olá, alunos da UMEC, meu nome é Luiz Gustavo, sou da AJE e estou aqui para passar mais uma dica para vocês. A dica de hoje vai ser sobre o bocal de enchimento de óleo com respiro da Volkswagen, atendendo o Gol 1000, 8 válvulas e 1000, 16 válvulas, até o ano 2001. E a Paraty 1000, 8 válvulas e 16 válvulas até o ano de 2001. Vocês vão estar podendo ver ela na imagem. Essa peça é uma peça que tem que ser trocada com uma manutenção preventiva do carro, né? Isso aumenta a vida útil do carro, do motor do carro. E assim como o anti-chama, que tem que ser trocado a cada 2 trocas de óleo, junto com o filtro, essa é uma peça que a gente indica e aconselha os mecânicos a estar sempre trocando. Junto com essa dica, eu vou passar só mais uma apresentação, uma dica nova para quem procura. A gente está fabricando agora o separador de óleo da Sprinter. É uma peça nova, bem procurada e está atendendo a Sprinter nova com 313 CDI de 2007 em diante. É isso aí, alunos da UMEC, essas foram as nossas dicas, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente no telefone 55 11 44 47 4197 ou pelo site www.aje.ind.br ou mandando o seu e-mail com a sua dúvida, aje@aje.ind.br. Obrigado.